Nessa quinta-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos no segundo grupo de livros do Antigo Testamento, os chamados livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. E hoje nós queremos falar acerca do livro de Neemias. Queremos transmitir a todos vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amigos e amigas, informações valiosas acerca deste livro, para que quando você venha lê-lo ou estudá-lo, você possa então ter uma compreensão mais excelente daquilo que você vai encontrar nas páginas deste livro. Amém? Então eu quero estar lendo algumas informações prévias, básicas, porém importantes, acerca deste livro e também tecendo alguns comentários, tá bom? Então eu peço por gentileza que você me acompanhe. Neemias. Autor. A maior parte do livro foi escrita na primeira pessoa, sugerindo Neemias como autor, tá? Eu quero aqui também falar alguma coisa acerca deste personagem bíblico, né? Acerca da pessoa de Neemias. Olha só, Neemias era da tribo de Judá e seu nome quer dizer aquele que Jeová conforta, aquele que Yahvé conforta, aquele que Deus conforta, tá? Neemias servia como copeiro oficial na corte de Artaxerxes, que fora o rei da Pérsia, tá? Isso está registrado no capítulo 1 e versículo 11 do livro de Neemias, tá bom? Agora vamos ver o propósito pelo qual o livro de Neemias foi escrito. Neemias é o último dos livros históricos do Antigo Testamento. Aqui é importante dizer, né, que você vai encontrar na tua Bíblia Sagrada o último livro que fecha este grupo dos livros históricos é o de Esther, certo? Porém, na cronologia, certo? Neemias vai ser então o último livro histórico, ou seja, a história de Esther aconteceu um pouco antes. Aproximadamente 12 anos depois já teria acontecido o desfecho da história de Esther, tá? Então, continuando. Neemias é o último dos livros históricos do Antigo Testamento. Ele registra a história do terceiro retorno a Jerusalém após o cativeiro, contando como os muros da cidade foram reconstruídos e as pessoas renovadas em sua fé. Então este é o propósito pelo qual o livro de Neemias foi escrito. O livro foi escrito aproximadamente entre os anos 445 e 432 a.C., tá? O panorama: Zorobabel liderou o primeiro retorno a Jerusalém em 538 a.C. Em 458, Esdras liderou o segundo retorno, tá? Eu quero até inclusive aproveitar esse ponto aqui para corrigir uma informação que eu dei errada no vídeo de ontem, né? Acerca do livro de Esdras, certo? Eu disse que primeiramente Zorobabel conduziu o povo, né, na primeira leva de cativos que retornou para Jerusalém. Então Zorobabel, né, conduziu essa primeira leva de judeus, certo? E aí eu disse, até aqui tudo certo, mas aí eu disse que 58 anos depois que Zorobabel trouxe a primeira leva de judeus de volta do cativeiro, aí então Esdras veio a trazer a segunda leva, tá? Então houve um equívoco da minha parte, não. Passou-se 20 anos depois que Zorobabel trouxe a primeira leva de cativos
para Jerusalém, aí passou-se um período de 20 anos, certo? E aí então Esdras traz a segunda parte, um segundo grupo de cativos de volta a Jerusalém, tá? E Neemias finalmente no ano 445 a.C., tá? Neemias retornou com o terceiro grupo de exilados para reconstruir os muros da cidade. Então, repetindo, 438 a.C., Zorobabel vem com o primeiro grupo de judeus retornando do cativeiro. 20 anos depois, ano 458, agora Esdras lidera o segundo grupo de judeus retornando a Jerusalém. E no ano 445, então, Neemias traz o terceiro grupo de exilados de volta para a sua pátria mãe, tá? Versículos-chave no livro de Neemias. Está no capítulo 6, versículos 15 e 16. E diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Lugares chave no livro de Neemias: Jerusalém, a capital, né, de Israel. Pessoas chave no livro de Neemias são elas: Neemias, Esdras, Sambalate e Tobias. Agora, uma característica particular do livro, ou no livro de Neemias: o livro mostra o cumprimento das profecias de Zacarias e Daniel sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, aquilo que Daniel e Zacarias haviam profetizado acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém veio a se cumprir aqui no período de Neemias, certo? Onde Neemias então liderou o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, certo? Agora, o esboço do livro. O livro de Neemias é dividido basicamente em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 7 e versículo 73. E o título dessa primeira parte é A Reconstrução dos Muros. E os assuntos principais abordados nessa segunda parte são: Neemias volta a Jerusalém, Neemias lidera o povo. Aqui, meus irmãos, em poucas palavras, como nós frisamos anteriormente, Neemias então ele lidera a terceira leva de judeus que retorna do cativeiro para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Neemias então vai continuar a liderar o povo, certo? Juntamente com o sacerdote Esdras, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Obviamente, haverão pessoas que vão se opor a esta obra, que vão se opor à reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias, ao contrário de muitos, ele não vai desistir. Pelo contrário, ele vai nos dar um exemplo de perseverança, né? De perseverar na sua chamada, na sua vocação, na sua fé. E é isso que nós aprendemos com Neemias. Mesmo que as adversidades surjam, e é fato que elas constantemente surgem, nós, a exemplo de Neemias, não podemos desistir. Temos que perseverar, porque nós, perseverando, Deus, com certeza, você pode crer, nos dará a vitória. Amém? A segunda parte do livro de Neemias vai do capítulo 7, versículo 73, até o capítulo 13 e versículo 31, e traz como título Reformando o Povo. Os assuntos principais aqui abordados nessa segunda parte: Esdras renova a aliança e Neemias estabelece diretrizes, tá? Então, essa segunda parte aqui, Esdras, certo? Ele vai então renovar a aliança do povo
para com Deus, afinal de contas, Esdras era sacerdote do Deus Altíssimo nesse tempo, nesse período, certo? E Neemias ele vai estabelecer então diretrizes. Ele também, assim como Esdras, era um líder espiritual da nação, tá bom? Meus irmãos, então seriam essas as informações que eu queria transmitir a todos vocês acerca do livro de Neemias. Quero sempre frisar aqui que a gente procura não fazer vídeos longos, porque sabemos que a correria, né, do dia a dia não permite que os irmãos possam se deter em vídeos muito longos. Por isso um vídeo curto, sucinto, básico, para que todos possam então usufruir deste conteúdo. Amém? A minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma toda especial neste dia de quinta-feira. Amém? Eu transmito aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Até o dia de amanhã, querendo Deus, com mais um estudo bíblico em nome de Jesus. Amém.